Fala, crente! Como é que tá do lado daí? Então, continuando a falar a respeito do jejum, eu venho trazer um tema muito plausível. O jejum faz mal ao corpo? Eu quero trazer aqui para vocês um estudo de caso. Estou aqui com a cultura do jejum e tudo que eu falar nesse vídeo vai ser os ensinamentos que eu extraí desse livro, tá? Inclusive, em alguns momentos eu vou ler as páginas do livro. E antes de escrever, Pastor Luciano, meu escritor favorito, fez um estudo de caso. E esse estudo, especificamente, está nas páginas 219 e 220 do livro Código da Obesidade, de Jason Fung. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica e inédita para nos ajudar a quebrar a resistência à insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates de Cos, aproximadamente 460 a 370 a.C., é considerado por muitos pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontra-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar a sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, aproximadamente 46 a 120 d.C., também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez em que você teve um resfriado. Provavelmente a última coisa que você gostaria de fazer era comer. Até porque a comida perde gosto, né? Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doenças e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, de 1493 a 1541, o fundador da toxicologia, um dos três pais da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios. É o médico interior. Benjamin Franklin, de 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum. O melhor de todos os remédios é repouso e jejum, o que ele escreveu. Um relato do doutor e pastor Aldrin Marshall, que prefaciou o livro A Cultura do Jejum. Bom, ele é médico, pós-graduado em medicina bioquímica e prática ortomolecular, nutrologia, oncologia integrativa, homeopatia pediátrica, com títulos de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, idealizador com sua esposa Cristiana Toledo do seminário Metanoia Saúde. É um currículo e tanto. Abre aspas. Observei evoluções incríveis no aspecto físico e mental de vários pacientes que faziam jejum consciente e com acompanhamento clínico, mas também vi muitos absurdos e erros que poderiam ser fatais. O jejum é uma coisa muito séria, sabe, gente? É necessário preparação, é necessário conhecer o próprio corpo, é um processo. A gente não começa a jejuar hoje um jejum de 40 dias. É um processo, é gradativo. Um dos mais graves foi uma pessoa que, após uma ministração do seminário Metanoia Saúde sobre água, relatou-me uma experiência que viveu. Ela morava em uma região muito quente e se propôs a fazer um jejum total, sem alimento e sem água. Em média, uma pessoa de 70 quilos tem de 12 a 16 quilos de tecido adiposo, o que equivale, respectivamente, a 100 mil e 150 mil quilocalorias. Essas reservas são suficientes para manter o metabolismo basal por 50 a 70 dias. Mas sem água, o nosso organismo entra rapidamente em colapso, em 5 dias. Em uma temperatura que acelera o processo de desidratação, isso se torna ainda mais perigoso. Essa pessoa foi orar no monte e, ao terceiro dia, teve de ser removido de ambulância, pois havia entrado em um quadro de insuficiência renal aguda. Quando ouvi o relato, um sinal de alerta foi acionado na minha mente, que eu deveria ajudar as pessoas que se propõem a fazer jejuns curtos ou prolongados, com a segurança e conhecimento que essa prática exige, pois jejuns feitos com motivação e jeitos errados, pré e pós-jejum, agravam o terreno para doenças. Bom, eu quero trazer aqui durante essa série
vários relatos, vários aprendizados que esse livro traz sobre como se preparar para fazer o jejum, para não ter tantas dores de cabeça, vertigem, tonteira, essas coisas que esse livro também trata. E continuando, observar o jejum de tantos pacientes e irmãos em Cristo proporcionou-me várias reflexões e um desejo enorme de entender os benefícios do jejum, para que essa fosse uma prática cotidiana do povo de Deus. A conjunção de estudos da palavra, livros cristãos e artigos científicos me proporcionaram uma maior amplitude, desconstrução de mitos, paradigmas falsos e construção de fatos e verdades sobre o tema ainda tão polêmico. Quero deixar com você mais um relato de um paciente cristão que acompanhei e que ajudará a entender um pouco dos processos do jejum no corpo. Certa vez, um pastor me procurou, com o desejo de fazer um jejum prolongado como o de Jesus. Como ele já era meu paciente, entendeu a importância de não fazer isso sem acompanhamento. Era meu primeiro paciente de um jejum de 40 dias. Sugeri então que ele fizesse uma bateria de exames para que pudéssemos entender como estava a funcionalidade de cada oca. Com os exames em mãos, traçamos um período de preparação para o jejum, uma alimentação específica durante 14 dias. Para que esse processo também fosse acompanhado, toda semana ele ia ao meu consultório e verificávamos o seu quadro clínico. Um pastor amigo deste paciente decidiu jejuar também, mas sem toda a preparação que fiz com meu paciente. O paciente, com toda a preparação, conseguiu fazer o jejum proposto, porém o outro, quando veio ao meu consultório, eu pedi para encerrar o jejum, pois seu corpo não conseguiria responder de forma saudável até o final. Coloquei todos os riscos da continuidade do jejum para ele e ele me disse: doutor, se o Senhor não tivesse me pedido para parar, eu sei que não iria aguentar. Após o meu primeiro acompanhamento de um jejum de 40 dias, tive o privilégio de acompanhar o Luciano Subirá em 3 períodos de jejuns de 40 dias e outros de menor duração. E brincamos que ele está sendo um laboratório. Pois bem, esse material que você tem em mãos é fruto desses jejuns, das experiências com o Espírito Santo e da necessidade de a igreja ser orientada de forma prática, porém com profundidade teológica sobre a importância do jejum em nossa vida. E eu fiz uma listinha, com os principais efeitos no nosso corpo, os principais benefícios que eu encontrei ao longo desses relatos desse livro. O metabolismo aumenta, a energia aumenta, a glicemia diminui, então se você tem hipoglicemia é bom você tomar cuidado, Talvez você não faça jejum total, mas de água e leite ou alguma coisa que sustenta, Porque a glicemia também diminui. O corpo desintoxica, o intestino limpa e se regula, a pele limpa em poucos dias e o ânimo e vigor aumentam. Outro motivo para crer que o jejum não faz mal ao corpo. Jejum é uma ordenança bíblica. Foi Deus quem instituiu o jejum. Deus não nega a si mesmo. A palavra do Senhor diz: aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. Como eu poderia acreditar que o jejum faz algum mal ao corpo? Se ele é uma ordenança do próprio Deus. Esses benefícios, ou entre aspas, efeitos colaterais que eu citei aqui, são ótimos, na verdade, mas são secundários. O principal propósito do jejum é buscar a Deus. Esse é o primeiro e principal motivo, que a sua motivação não seja confundida com esses outros benefícios secundários. Porque há todo tipo de benefício em todas as disciplinas espirituais. Mas o primeiro e principal de todos é buscar a Deus, é encontrar ao Senhor e ter intimidade com o Altíssimo. Quero encerrar esse vídeo com o testemunho da irmã Valnice Milhomens, que foi uma grande inspiração para o pastor Luciano Subirá em todos os sentidos. Sempre em seus livros ele menciona a influência dela. E em seu livro Jejum e o Avivamento do Brasil, ela diz: morre mais gente por falta de jejum do que por falta de comida. Se houvesse mais jejum, haveriam menos doenças. Espero que esse vídeo te motive a fazer jejuns prolongados. Espero que você anime comigo na leitura desse livro, que é maravilhoso. Te indico, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, maravilhoso. Ele também, dependendo da forma que você comprar, acompanha um curso gratuito online na escolabiblicaorvalho.com. Espero que você comece a ter uma vida de jejuns prolongados. Quero te pedir 3 coisas: que você dê o seu like, que você comenta o que você achou aqui do vídeo e que você compartilha no grupo da sua igreja, no grupo de jovens, no grupo da liderança, em todos os seus grupos. E que Deus te abençoe. Paz, valeu!